Olá, tudo bem? Sou o professor Reginaldo Cruz e estamos falando a respeito de eclesiologia dentro de um âmbito maior da teologia sistemática. Agora nós temos a temática da igreja em uma cidade, a eclésia urbana. Essa questão sempre foi muito discutida, a igreja na cidade. Antes da gente entrar na perspectiva lá de Lucas, em Atos dos Apóstolos, e também na perspectiva de Paulo, que é que nós mais estamos trabalhando, a gente observa que não somente quando Lucas fala dessa perspectiva, não está só em Atos dos Apóstolos, mas o evangelho escrito por Lucas destaca o Senhor Jesus em um ministério urbano, um ministério na cidade. Lucas chega a dizer que Jesus, ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele realizava a sua obra, o seu ministério de cidade em cidade. Inclusive, esse é um tema de um livro maravilhoso do Jorge Henrique Barro, lançado pela editora Descoberta há muitos anos. É um clássico sobre a igreja urbana, o livro De Cidade em Cidade, do Jorge Henrique Barros. Ele lançou esse livro, que foi muito bem recebido aqui no Brasil, e mais à frente, além do trabalho de Jesus de cidade em cidade, ele resolveu fazer uma aplicação, o Jorge Henrique Barros fazia uma aplicação dessa perspectiva da igreja na cidade, a respeito do pastor, o pastor na cidade, o pastor urbano. E é exatamente este o título do livro que o Jorge Henrique Barros lançou, que foi o segundo livro, chamado O Pastor Urbano. Lá ele apresenta pelo menos uns 10 pontos de apoio para um pastor desenvolver de maneira eficaz o seu ministério na cidade. Então, duas leituras indispensáveis, De Cidade em Cidade, e o livro O Pastor Urbano, do Jorge Henrique Barros, que trabalha essa perspectiva. Agora, nós estamos diante dessa temática aqui do Rodman Williams, que é a igreja ou a igreja em uma cidade, a eclésia urbana. E ele começa afirmando que no Novo Testamento a designação mais comum do local da igreja é a cidade. Então a igreja, ela é, no Novo Testamento, essencialmente urbana. Esse autor, o Rodman Williams, também diz que não existe menção no Novo Testamento sobre a divisão ou competição entre a igreja em casa e a igreja urbana. Fosse uma reunião maior, possivelmente no espaço público, fosse na casa de alguém, ambas as reuniões eram igualmente igreja. Ou seja, para Rodman Williams, a igreja, ela era entendida enquanto igreja tanto aquela versão que se reunia de casa em casa, quanto a versão mais ampla, aquela que estava na cidade. Ele diz que, basicamente, uma questão de logística, o espaço necessário para acomodar a assembleia de crentes. Então, para ele, a diferença entre igreja local e a igreja urbana é uma questão de logística. A igreja local, assim, de casa em casa, ela reúne um número menor de pessoas. E a igreja urbana, na cidade, ela reúne e agrega um número maior de pessoas. E ele disse que a assembleia maior, ou seja, a igreja na cidade, não via o grupo menor, ou seja, a igreja de casa em casa, como uma igreja inferior. Nem a assembleia menor via a si mesmo como mais verdadeira. Em outras palavras, não havia disputa, não havia nenhuma animosidade entre as duas perspectivas. A igreja menor, a perspectiva maior, vivia em coesão, porque entendia que tanto a igreja de casa em casa, onde reunia menos pessoas, quanto a igreja na cidade, que reunia certamente mais pessoas, ali estava a assembleia, ali estava a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja de casa em casa ou seja na cidade.
Essa perspectiva foi trabalhada de maneira muito clara por Paulo. Ele falou, as cartas dele é um exemplo disso. Carta à igreja que está na cidade de Éfeso, carta à igreja que está na cidade de Tessalônica, carta à igreja que está na cidade de Corinto, carta à igreja que está na cidade de Filipos. Então, Paulo desenvolveu esse trabalho de maneira formidável. Quando a gente lê Romanos capítulo 16, Paulo ele põe um ponto de equilíbrio nessa questão. Ele disse, esforcei-me para não pregar sobre fundamento alheio, para não anunciar a Cristo onde ele já for anunciado. Ou seja, se Paulo tivesse uma cidade lá, tivesse uma, duas ou mais igrejas, Paulo não ia plantar uma igreja ali, abrir uma congregação ali, porque ele não queria plantar sobre fundamento alheio. Isso é muito importante para a gente observar na nossa prática. Então, de maneira geral, a igreja urbana é a igreja na cidade. E essa perspectiva, ela não está só no Novo Testamento ou na história da igreja, mas ela é atualíssima, de maneira contemporânea. O modelo ou a dimensão que a gente mais observa é a igreja na cidade. Por que isso? Porque é exatamente nas cidades onde estão as grandes concentrações e aglomerações de pessoas. É exatamente nas cidades. Por exemplo, o Brasil tem milhares de cidades. Nós temos estados aí, como Minas Gerais, que tem mais de 500 cidades. Nós temos o estado de Goiás, que tem mais de 240, 250 cidades ou municípios. Ou seja, a igreja também se concentra na cidade. Então, a igreja na cidade sempre fez parte desse fenômeno urbano. Ou seja, do ponto de vista da evangelização, é exatamente nas cidades onde nós devemos atuar de maneira mais intensa, de maneira mais efetiva com a pregação do evangelho, porque as pessoas estão aglomeradas, estão nas cidades. Eu falei que há milhares de cidades no Brasil. Eu acho que são mais de 5 mil municípios. Mas você sabia que 80% ou mais dos brasileiros estão em apenas 200 cidades? Em apenas 200 cidades. Então, sempre houve esse fenômeno urbano demográfico. Paulo observava isso. Paulo, quando vai pregar lá para as bandas da Grécia, ele vai nas cidades, nas principais cidades. Isso também pode ser notado, inclusive, nas cartas de João às 7 igrejas que estavam na Ásia. João recebeu a revelação de Jesus e deve comunicá-la, transmiti-la às 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Ou seja, essas igrejas aí, cada uma delas estavam estabelecidas em uma cidade. Essas cidades estavam aproximadamente 30, 40, até 70 quilômetros umas das outras, ou seja, eram cidades próximas, e todas essas cidades aí eram bem conhecidas, tinha um índice demográfico de habitantes alto. Essas cidades eram famosas, igual a cidade de Éfeso, uma cidade famosa, conhecida, a cidade de Filadélfia, a cidade de Laodiceia. Então, todas essas cidades aí eram locais ou pontos estratégicos para a evangelização. E foi aberto trabalhos, plantado igrejas nessas cidades. Agora o Senhor Jesus está tratando com a sua igreja na perspectiva urbana de cada uma dessas 7 cidades, né? A mensagem é dirigida a cada uma dessas igrejas que funcionam em cada uma dessas cidades. Isso é muito importante a gente observar. Então, qual é a aplicação desse estudo da igreja em uma cidade, da eclésia urbana? É que o local onde eficazmente
deve-se trabalhar, evangelizar, fazer o trabalho de responsabilidade social, de filantropia, comunicação do evangelho é a cidade. Então, procuremos as cidades, porque é onde estão as pessoas que precisam serem alcançadas. É também nas cidades que temos os grandes desafios atualmente. Por exemplo, eu tenho amigos que são pastores de igreja e eles, às vezes, pastoreiam igrejas onde o perfil do bairro onde eles estão são só de prédios verticais. Evidentemente, e ali tem prédios com 4, 5, 10, 20 andares. Aqui em Goiânia tem o conhecido bairro Eldorado, que é composto majoritariamente só de prédios. Então, digamos que há uma e outras igrejas ali, como elas fazem, o que elas devem fazer para evangelizar? Como elas conseguirão alcançar as pessoas, cada um no conforto e na comodidade e na privacidade de seus apartamentos. Então, repare que já lá no Novo Testamento, evidentemente, Paulo, os demais apóstolos, eles criaram mecanismos para vencer esses desafios, que é o desafio da cidade. É na cidade também que as pessoas, de maneira geral, elas passam o dia fora de suas casas, porque elas têm que trabalhar. E aí, como alcançá-las? É na cidade que estão as empresas, é na cidade que estão as organizações filantrópicas, institucionais, públicas e privadas. Então, reparem que o desafio da evangelização na cidade, ele continua existindo e nós precisamos desenvolver mecanismos, né, para ganharmos a cidade. Não, eu faço aqui uma crítica que não basta colocarmos outdoor por aí dizendo essa cidade pertence ao povo de Deus. Declare isso. Essa cidade do Senhor Jesus, né? Declare isso. Não é apenas com frases de efeito que nós teremos sucesso. O que precisa é um trabalho eficaz de evangelização, um trabalho eficaz de mapeamento da cidade e saber por onde devemos e onde devemos plantar a igreja na cidade. Deve-se observar isso com bastante responsabilidade, porque às vezes em uma cidade é comum que igrejas se concentrem só em um determinado local, outros ficam mais desassistidos. Então é possível mapear toda a cidade, plantar igrejas em toda a cidade sem atropelarmos o trabalho dos outros. Evidentemente que deve-se pensar em mecanismos inteligentes, em logística eficaz para termos êxito na proclamação do Evangelho na cidade. Os irmãos do Novo Testamento tiveram êxito, abriram trabalho em muitas cidades. Jesus pregava, Jesus evangelizava, Jesus curava, exercia o seu ministério de cidade em cidade. Que Deus em Cristo vos abençoe.